Pessoal, dá uma olhada aqui nos meus resultados trabalhando pela internet. Olha só as comissões que eu tô ganhando todos os dias aqui na minha conta. Olha, de vários valores. É o dia inteiro caindo essas comissões na minha conta. Quer aprender como que eu faço isso? Então clica no link na descrição desse vídeo que eu vou te ensinar exatamente como que eu faço. E falando em vendas, olha só os resultados do meu dia de hoje. E olha que o dia ainda tá começando. Tá bom assim? Pra começar o dia? Que tal resultados como esse? Quase 11 mil reais em menos de 2 meses. Sabe como eu consegui isso? Aprendi com o João Pedro. Fala galera, beleza? Mano, tô aqui besta com o que eu fiz hoje. Inacreditável, inacreditável. Imagine se eu fosse o dono do produto. Hein, João Pedro? Hein, Jéssica? Imagina aí. Olha o que eu fiz em um dia. Nossa, até agora eu não tô acreditando. Não tô acreditando de verdade. Olha só, imagine se eu fosse o dono do produto. Valeu, João. Tô muito feliz, mano. Quer aprender como que eu faço isso? Então clica no link na descrição desse vídeo que eu vou te ensinar exatamente como que eu faço. Sul-Americana não existe o gol qualificado fora de casa, mas antes dessa decisão de quarta-feira, o Flamengo tem outra decisão no fim de semana, a decisão da Taça Guanabara, que é o primeiro turno do Campeonato Carioca. André Lofredo voltou, meus amigos. E aí, tá melhor? Quase bom. É? Sua voz é a mesma? Não é a mesma, mas meus cabelos também não são. Tudo bem? Bem-vindo. Tudo bom, obrigado. Deixa eu te falar que tal esse jogo, diante das circunstâncias, a altitude, que era o que especialmente o Mister mais temia. Ele muda o time, esperava-se muito que o Pedro fosse titular e ele entra com o Diego na vaga deixada pelo Gabigol, que estava suspenso. Essa é a grande discussão, a escalação do time, né? Qual foi a intenção dele? Então, veja bem, não dá para saber, porque quando se contrata o Pedro, o que se imagina? É um jogador que o técnico vem pedindo há muito tempo, da posição, então na ausência do Gabriel, Pedro, até porque ele tem funcionado. Tem. Começou bem. 58 minutos em campo, 3 gols. Então, aí quando vem uma escalação com um sistema tático diferente do que o Flamengo está habituado, com um jogador que é mais veterano para enfrentar a altitude, pode-se dizer que o técnico talvez não tenha acertado na escolha. E isso acho que demonstrou de início, no início do jogo, ficou bem claro que não foi a melhor escolha. Depois... Ele avança o Arrascaeta um pouquinho. Para chegar no Bruno Henrique. E o Bruno Henrique na posição do Gabriel, sim, isso a gente sabe que funciona, né? Mas talvez não tenha sido a melhor ideia pelas novas contratações que o Flamengo tem. Então, você tinha o Pedro à disposição. E depois, no segundo tempo, a primeira troca acaba sendo Vitinho no lugar do Diego. Que aí ele muda o jogo. Muda o jogo, mas assim, claro que ele tem um jogador mais ofensivo, um jogador que está com mais gás, mas também se esperava que fosse Pedro. E o Pedro só joga depois que o Bruno Henrique se machuca. Ou seja, me deu a impressão de que o Jorge Jesus ainda está tentando valorizar quem estava com ele antes de introduzir os novos jogadores. Você acha que é isso? Acho que sim. Fica muito claro também por você ter 2 jogadores que não estrearam. Thiago Maia, Pedro Rocha, jogadores que estão à disposição do Flamengo e que ainda não tiveram oportunidade. Por quê? Porque é um grupo com muita qualidade e é difícil de entrar mesmo. E acaba tendo preferência quem já estava lá. Mas talvez com o tempo essa preferência vá sendo mudada. Vamos lá para São Paulo, a Fabiola, ela também voltou, né? Ela saiu junto, assim, é um amor que eu fico impressionada. Me largaram. Mas ela estava bem de saúde. Ela estava ótima de saúde, ela estava só ciscando em outros programas. Isso aí. Aí eu perguntei, quando ele volta? Quinta? Então eu volto quinta também. Isso aí, exatamente. Isso, de fato, aconteceu. Caparica arrasou, Henrique Fernandes esteve aqui com a gente eu também. tinha certeza que era o Caparica que eu ia encontrar hoje, mas já me falaram não. Deixa eu falar uma coisa, te perguntar, Fabiola, tua análise inicial aí desse jogo, se você concorda com o Lofredo em relação a essa questão do Mister estar valorizando os jogadores que já estavam lá. Não sei, acho que ele tem uma relação ali com o Diego diferente, assim, o Diego é um dos capitães, né? Ele gosta do Diego, Fabiola. E ele falou depois do jogo, bom dia, né? Bom dia. Bom dia.
Bom dia, Alofredo. Bom dia pra você. Ele falou depois do jogo que o Pedro, pra ele, pelo menos por enquanto, ele tá começando a trabalhar com o Pedro, mas é aquele jogador de área, matador, definidor, tanto é que fez o gol, né, da virada do Flamengo, mas que ele não conseguia ainda enxergar o Pedro como um Gabigol, no lugar do Gabigol, de muita movimentação. E aí a escolha pelo Diego para poder entrar na vaga do Gabigol. Talvez seja uma questão apenas técnica por enquanto. Daí depois ele vai conhecer melhor os atletas que estão chegando no elenco para poder utilizá-los da melhor forma possível, né? Acho que, não sei se é uma questão de valorizar exatamente quem ainda está com ele, mas definitivamente o Diego, ele tem um lugar cativo já, não só com Jorge Jesus, mas já na história do Flamengo, né? Um jogador importantíssimo já na história do Flamengo. Agora, a altitude, especialmente ali no primeiro tempo, foi o maior adversário? Não, eu acho que a Flamengo? altitude atrapalha certamente, ainda que não seja das piores, né? Mas atrapalha o tempo de bola. A gente viu que o Diego Alves teve um pouquinho de... Digamos que não reagiu tão rápido quanto poderia nos lances. Quando você perde uma bola, do jeito que o Flamengo sai e se expõe, você tem que se recuperar mais rápido, às vezes não vem o oxigênio, enfim. Acho que tem... Dizem que assim, os jogadores parece que chegaram no vestiário, estava o oxigênio prontinho para eles lá, porque existia mesmo essa preocupação. Mas não acho... Mas interferiu diretamente, então, no desempenho? Interfere, mas não acho que seja responsável pelo resultado. Acho que quando você pega um time com qualidade, sim, na altitude, sim. E é o caso. O Independente Del Valle é uma equipe que joga para cima, joga solta também. Então, assim, é um time com potencial, com qualidade. Então, acho que isso dentro da altitude influencia. O Mister ficou bem impressionado com o Independente, Fabiola. Não deveria ter ficado, porque o Independente já vem mostrando uma história já no futebol sul-americano há algum tempo, né? Ele já foi vice-campeão da Libertadores, ele passa por um processo já aqui no continente já de fixar o nome e de mostrar o seu futebol já há algum tempo. E não só em casa, não só na altitude, né? Não, o time que sai, isso a gente vai ver semana que vem no Maracanã, é um time que não vai ter medo do Flamengo. Pode até ser que isso seja favorável pro Flamengo, mas é um time que não vai ter medo. Vamos falar de Bruno Henrique, então, que houve uma preocupação enorme. Depois, acho que ficou claro que não passou de um grande susto. Muito provavelmente o Bruno vai estar liberado para o jogo de quarta-feira. Mas aí está o lance, então, quando ele faz o gol, nem comemora. Mas a preocupação era que fosse fratura, né? O lance é feio, porque ele levanta a mão imediatamente, parecia mesmo que era uma lesão grave, mas não teve fratura ele saiu daí direto já para o hospital, né? Na ambulância, já foi direto. Sai ele de botinha, aí dá uma preocupada maior, porque ainda havia aí a suspeita de fratura, e aí no hospital fez-se os exames, né? Fizeram-se os exames e aí fica claro que não tem, que foi só uma pancada muito forte. Vai ser reavaliado. Provavelmente para Taça Guanabara não, né? Para Taça Guanabara não, até porque vamos ver exatamente qual é o time que o Flamengo vai utilizar na final da Taça Guanabara, mas não faz nenhum sentido colocar um jogador que vem de desgaste, viagem e lesão. E que é fundamental para o jogo de quarta-feira. 3 dias depois, numa final de Taça Guanabara. O Bruno Henrique, ele fez um post depois na rede social dele, agradecendo aí a Deus pela proteção, dizendo que está bem, que não passou de um grande susto. Agradecer também as orações e boas energias de todos, que já estarão todos juntos novamente. E aí a gente preparou aqui, eu quero abrir uma discussão com vocês. Vamos pensar então em Taça Guanabara, né? Os possíveis substitutos de Bruno Henrique no time do Mister. Temos algumas possibilidades e eu quero que vocês discorram sobre elas. O Pedro, o Michael, o Pedro Rocha, que nem estreou ainda, né? O Vitinho, que entrou muito bem ontem, e o Diego, uma possibilidade também. Sim. Então, eu queria que vocês analisassem e entrassem ali nas ideias do Mister Jesus. Tem 2 jogadores que têm características mais próximas, Michael e Vitinho. Se você não utilizar... Eu acho que ele vai de Pedro. Pode ser Pedro, aí seria Pedro e Gabigol, já jogaram. Exato. Já mostraram que podem jogar. Exato. Que aí o Gabigol vai para a função do Bruno Henrique e o Pedro
vai na do Gabigol. Eu acho Porque o Michael pode fazer a função do Bruno Henrique também, Pode né? fazer, o Michael seria uma substituição direta, assim como o Vitinho. É que quando ele já trocou Gabigol e Bruno Henrique várias vezes e funcionou muito bem, né? Um na função do outro, eu imagino, né? Que ele não vai querer inventar, né? Que ele vai colocar o Gabigol no lugar do Bruno Henrique e o Pedro... o Gabigol vai voltar e aí o Pedro no lugar do Bruno Henrique. Acho que essa é a mudança mais lógica, mas não quer dizer que é o que ele vai fazer, né? Mas por característica direta e pela qualidade de jogo, seria o Michael. Característica direta. Eu vou deixar o Gabigol na dele, vou trocar só a peça aqui e vou de Michael. Não, pensando que a gente está falando de uma decisão da Taça Guanabara Sim. contra o Boa Vista. A verdade é que ele não precisava usar praticamente ninguém. Podia até aproveitar para fazer algumas estreias. Você acha, Fabiola? Ou não? O Mister é o Mister e ele a gente já conheceu um pouquinho na temporada passada. Ele não abre mão de colocar o melhor em campo, né? O melhor possível. O que é ótimo. Eu acho que é importante, né, a Taça Guanabara. A gente fala Sim, sim. Claro. Que é super tradicional. Então, é o primeiro turno do Campeonato Carioca. Eu acho que ele quer mais esse título, sim. Eu acho que ele vai jogar com o melhor que ele tiver. E acho que... Vamos ver, né? A gente fala aqui na segunda. Quem sabe, Michael, Pedro... Então, quem que ele o que eu acho que poderia fazer com que ele modificasse um pouco o time esse desgaste, ter uma outra final, a decisão mesmo, na quarta-feira. E o fato do adversário, com todo respeito, ter um potencial muito menor do que o do Flamengo. A gente vê o Boa Vista jogar... foi eliminado ontem, inclusive, da Copa do Brasil. Perdeu para a Chapecoense, assim, sem a menor chance. Sem a menor chance. É um time que, entre os pequenos do Rio de Janeiro, é bom, mas para jogar diretamente, principalmente com o Flamengo principal, tem uma diferença muito grande. Então, talvez uma ou outra peça possa ser modificada. Rodrigo Caio, por exemplo. Rodrigo Caio... Tá machucado também, se machucou também. Sentiu uma lesão muscular no jogo de ontem, lá no Equador. E lembrando que o Rodrigo Caio já estava voltando, né, de uma lesão, ele sofreu um corte, né? E ficou um tempinho se recuperando. Então, certamente, a parte física ainda não estava 100%. Lembrando, o Flamengo, esse time do Flamengo se apresentou no dia 22 de janeiro. Não tem um mês ainda. Eles ainda estão naquela fase de pré-temporada. Preparação física. E aí acontece o que aconteceu com o Rodrigo Caio, que sofre uma lesão muscular, Fabiola. No final já, imagina, jogando na altitude, né? Já no segundo tempo, final da partida ali. Dá, obviamente, o cansaço, acho normal também, deve ser mais um que fica fora desse jogo do final de semana, né? E tá tudo certo, é o processo de formação da equipe ainda, de fortalecimento. Eu né, acho também que concordo com o Lofredo. Olha que maravilha, voltamos bem. Bonzinho, só porque ontem falei voltamos bem. No grupo que eu ia estar aqui, que eu nem vinha hoje, eu ia deixar só os dois. Eu concordo com o Lofredo, eu pouparia muita gente aí para essa partida, mas acho que Mister vai colocar os titulares melhor que ele tiver para jogar. O Flamengo na correria, né? Tem essa final, contestou o impedimento do Bruno Henrique, mas não fez apenas elogios, não. O do Bruno, se o VAR analisou e viu que ele está impedido, o que a gente pode fazer? Na imagem que a gente viu, parecia que não estava mais. Não somos nós que traçamos as linhas, nem fazemos nada, temos que aceitar. O VAR é uma ferramenta positiva para o futebol, veio para ajudar. E da mesma forma que deveria ter ajudado na hora do pênalti. A gente entende que os árbitros eles erram, que dentro do campo o jogo estava quente, é difícil, o juiz tem que tomar uma decisão num momento muito rápido, e é nessa hora que o VAR tem que ser frio e analisar perfeitamente o que houve em cada jogada. Repito, não vi o lance, mas pelo que eu escutei falar, não foi, né? Então, vamos tristes, porque poderia, como falei, poderia ter sido o melhor resultado do que foi. Só me impressiona, Jana e Lofredo, a entrevista do Rafinha.
Porque o Rafinha é um cara muito né, Equilibrado. não é um cara que costuma causar. E a revolta dele, assim, o jogador sabe quando ele é derrubado, né? Assim, Sim. é difícil ele sofrer um pênalti e fazer um teatro ali depois, não sofrer o pênalti, né? E brigar tanto sobre o pênalti. Isso é que me impressionou um pouco, assim. A posição do Rafinha foi muito impositiva depois da partida. Não, É o que me deixa na dúvida. Pra ficar claro, eu acho que não foi. Pênalti. Eu acho que foi cavado. Mas eu entendo que a arbitragem, o árbitro marcou firmemente, o cara olhou, tem um contato, aí você tem que interpretar se esse contato foi cavado ou não. E aí os caras olham no vídeo e falam assim, pô, não tem como ter certeza se esse contato foi cavado ou não. O cara tá lá no campo, já marcou, eu não vou mudar isso. Pessoal, tá vendo esse Camaro aqui? Em um mês trabalhando pela internet, eu consegui o valor dele. Dá uma olhada aí. Quer aprender como que eu fiz isso? Então clica no link da descrição desse vídeo que eu vou te contar o meu segredo.